conheci um homem na República Oriental do Uruguai, em Tacuarembó, que ele veio ao mundo sem perna. Ele é rico, ele é dono do Canal 7 de lá. Ele me levou a conhecer a cidade, e eu tenho um automóvel especial para dirigir só com as mãos, e disse assim, ó, assim que minha mãe me colocou no mundo. Quem esteve no Uruguai sabe que até fui procurar, não encontrei com ele, mas fui lá na televisão, não é verdade? Então, este homem, ele veio ao mundo sem perna, porque ele não soube viver, não soube guardar o crédito para outra vida, para a nova vida. Então, eu já ouvi durante a minha caminhada sobre a Terra muitas pessoas dizerem, e também hoje mesmo conversando com isso, alguém me falou, mas daí dizem que daí não lembro mais quem é. E uma vez eu falei essas coisas com a Magdalena, ela também disse, mas daí quando eu voltar aqui, eu não lembro mais quem eu sou, daí não tem importância. Não tem importância, mas eu pelo menos penso assim, ó, que eu vou pro Pai, mas quando eu voltar aqui, eu quero que meu Pai me abençoe, que eu vou ter que voltar. Que eu venha com um corpo saudável de novo, que tenha o dom de compreender as coisas dele, e até no meu caso, ter a memória de quem sou de novo. Então, agora, se a pessoa disser assim, eu não sei quem é que eu sou mesmo, não vejo, não tem importância, não faz diferença. Porque para vós aqui na Terra, viver uma vida de 60, 70 anos, depois desencarnar e voltar, os anos contam. Mas no plano superior, os anos não contam. Tu desencarna hoje, no plano superior tu não leva nem um segundo para reencarnar. Ser bem, reto, dentro da lei aqui na Terra, confiante sempre em Deus. Eu nunca vi Deus, que eu olho para um lado, olho para o outro, olho para frente, olho para trás, eu vejo. Mas podem ver Deus sim, podem ver nas obras dele. Aí é que está o grande mistério, o grande poder dele, que vocês não podem ver ele, mas ele mostra as obras dele, ele faz coisas magníficas, faz grandiosos milagres, que eu não vou nem enumerar os que eu já testemunhei. Então o que vale é isto, que ele não vê, você não vê ele. E daí eu pergunto-lhes, quem dentre vós pode viver sem ar para respirar? Quem sobrevive sem ar? Então o ar não dá para ver também, mas sem ele ninguém de nós sobrevive. Até para tu respirar, tu precisas dele. Se não tiveres ar para respirar, que também é invisível o ar, quem é que dá para ver o ar? Você já fotografou o ar alguma vez, alguém de você? E não obstante, sem ele ninguém vive. Tem que lembrar de tudo isso, tá? Então, ele, o que é importante é isso. Você já pensou, você chega num outro país, vai para outra cidade, você fica à mercê de um bandido, você fica à mercê de um animal, uma feira. E se você não tiver Deus, não tiver confiança nele, você está desgraçado. Está desgraçado, então. Vocês sabem que até uma fera, até um leão, não é só uma folclore na Bíblia lá que Daniel ficou na cova dos leões e eles não comeram ele. Até um leão, se você confiar em Deus, claro, tu não deve ir lá na jaula dele, ele te janta porque tu está desafiando. Mas se tu confias em Deus e tu cruza com um bicho, uma fera, ela fica impotente diante de ti. Então eu tive várias experiências neste gênero com cachorros bravo mesmo. Né? E ele ficou até falar no fim, tá? Latir no fim. Né? Então posso lhes dizer que tem que confiar em Deus. Agora, para confiar em Deus, eu vou ensinar-lhes uma coisa. Como é que vocês podem confiar em Deus quando estão diante de um perigo iminente, um perigo que aparentemente vocês vão ser sacrificados?
Como fazer? Pensar em Deus. Hein? Pois é, mas como? Quando tu vê aí, tu tá com a cabeça dentro da boca do jacaré, como tu vais pensar em Deus? Deus socorre. Mas como é? Tu estiver assim num lugar que tu não tem mais volta. Né? Vou ensinar como é que vocês fazem, porque a lei da atração te protegerá se tu pensar no Senhor. Tu tá, digamos, vamos criar uma situação sem volta. Eu já tive em várias ocasiões em situação sem volta, que aparentemente não tinha volta. Inclusive em acidente de automóvel, tudo. Eu sofri mais de 20 acidentes de automóvel e na última hora, eu uma vez estava caminhando de Blumenau até Lages no automóvel, peguei num sono no volante, quando me acordei só com aquela voz dizendo, entre o poste e a água. Eu olhei o poste e vi a água, fui para a água. Porque se eu pegasse o poste, eu era um caminhoneiro PC, sabe? Eu ia ser amassado. Então eu sofri cerca de 20 acidentes de automóvel e saí com o meu corpo todo doído, mas não tinha um machucado. Então confiar em Deus, vou explicar como é que isso aí é. Vai ver como é que a lei da atração vai te proteger, a lei cósmica, a lei de Deus. Quando tu estás diante do iminente perigo, um bandido te calçou com um revólver, alguma coisa grave mesmo, que não tem volta. A única forma de tu obter a proteção de Deus é tu ter um pensamento único na cabeça. Bom, Deus é que sabe. Se eu estou aqui, se Ele me ferir, morrer não vou jamais. Porque bem que Ele falou que a morte não existe. Então, está na mão de Deus, não descendo aí. Porque tu pensasse assim, o bandido vai ficar impotente e tu te escapa dele. Vai ficar com medo dele, é tiro na certa. Então, tu tem nas horas mais difíceis, assim também em acidente, tudo. Os discípulos são testemunhas que eu recentemente tivemos um acidente, né? E que na hora eu entreguei na mão de Deus. E até o caminhoneiro que parou para nos felicitar, dizendo, olha, vocês nasceram de novo. Nós, com aquela Toyotinha pequenina, perdemos porque estava chovendo muito. E daí então, 80 por hora. Mas ali na rodovia Graciosa, das praias ali. E daí, de repente, o veículo perdeu o controle. Tivesse que frear, Ivan? Não. Ele perdeu o controle, e daí ele saiu, vocês sabem daquele canteiro central, né, que divide as duas rodovias. Então nós atravessamos para o lado de lá, com a Toyota em alta velocidade, para o lado de lá, e vimos um caminhão passar assim, e daí voltamos para cá, né, e paramos estacionando no lado de cá. Foi assim ou não foi? Estacionando no meio canteiro naturalmente. Daí o caminhoneiro que viu tudo isso parou e voltou lá e disse, vocês nasceram de novo. Tá? Tá? Então confiar em Deus, tá? Essa é a única solução. Eu não estava no volante, mas na hora fui obrigado a pegar no volante, né? Foi assim, né? E daí então, mas eu não estava no volante, quando eu vi que a coisa ficou para... Eu não explico como foi, né? Mas sei que paramos ali, mas confiando unicamente em Deus. Então, quer dizer, eu sei, e quem estava comigo viu, que foi o Senhor, meu Pai, com sua poderosa mão invisível, é que fez a coisa. Então, quer dizer, eu tive mais de 20 experiências nesse sentido. Eu tenho tantas provas do poder de Deus, e não preciso nem dizer da existência de Deus, porque se Ele tem poder, logo Ele existe. Né? E agora, o poder dele reside justamente no fato de Ele não ser mais um ser que dá para ver, que dá para pegar. Eu tive provas inúmeras. Eu vivi experiências que só Deus sabe. O massacre de Ponta Grossa. Ele dizia, faça como se estás morto. Faz de morto, porque eles pensam que tu estás morto. Mas tudo muito rápido a ordem minha. E daí tu salta. Eu saltava com tanta força que caía fora da piscina. E outra coisa, é tão providencial, Deus providencia as coisas de tal maneira, por isso que tem que ter parte com Ele. Se a gente não tiver parte com Ele, aí a vida aqui na Terra é uma desgraça. Eu não queria viver um segundo aqui sem a proteção dele. Então veja uma coisa,
eu tinha o costume de almoçar rigorosamente meio-dia. E aquele dia os meus secretários me insistiam que queriam almoçar para quebrou o limpador de para-brisa, justamente na frente do restaurante antes de Ponta Grossa. Disse, olha, tem um restaurante aí, por que não vamos comer na churrascaria? Eu disse, não, só vou comer depois deste encontro, que eu achei meio estranho o encontro que marcaram para mim. Que não era eu que marquei, foi uma assessora que marcou. Aí, então veja bem, por que eu não quis comer naquele momento? Porque ele sabia que se eu tivesse almoçado, eu não teria sobrevivido 3 horas dentro da piscina, joga para dentro, cai para fora. É óbvio que não. Ele sabia, eu não sabia. Mas ele sabia. Então, eu encontrei às 3 horas, e deu meio-dia, eu já fui um pouco antes, e eu podia ter parado ali para comer, sim. Mas ele sabia. Então, assim, todas as experiências que eu tive na minha longa caminhada sobre a terra, às vezes eu fico recordando, eu lá deitado dentro do trailer em Beauvais, na França, que é o trailer, lá chama-se caravana, né? E aqui é trailer, né? Sabe esse que vai amarrado atrás de um carro, né? Então, eu estava deitado lá, tranquilo, dormindo, quando, lá pelas tantas da madrugada, era um dia muito frio, uma noite muito fria, que eu já, meu filho e discípulo, na época ainda vivia lá na França, era professor lá, a rebelião da minha vontade, porque ele queria botar um sistema de aquecimento interno, eu não deixei. Eu não gosto de coisas artificiais. Daí ele, sem me avisar, a rebelião da minha vontade, instalou externamente um sistema. Ele queria que eu dormisse na casa dele, eu não aceitei, eu dormia lá no caravana, no trem, queria ficar isolado. Daí ele instalou um sistema externo de energia, de aquecimento, e daí quando chegou de madrugada, eu escutei uma vez, fogo na caravana. Me acordei assim, fogo na caravana, igual aquela vez, entre água e voz, mesma voz, daí a segunda vez, fogo na caravana, aí comecei a sentir um cheiro, acendi uma lâmpadazinha que eu tinha na cabeceira. Quando vi, tinha caído meu cobertor no chão, e ali o assoalho, que era de metal, debaixo ele botou o sistema de aquecimento que estragou alguma coisa, que estava tudo queimando ali o assoalho. E meu cobertor, que eu já tinha queimado tanto assim. Quer dizer, ele me avisou que se eu não tirasse o cobertor daí, ia pegar fogo na caravana. E a caravana, esse trailer é feito de, eu acho que fibra. Num instante ia explodir lá embaixo, depois que fiquei sabendo que ele botou um bujão de gás lá embaixo. Né? Então, agora você vê uma coisa. Se não fosse o Senhor me avisar, eu teria explodido. Por isso que eu tenho uma confiança plena, sabe? Quando, em Ponta Grossa, quando eles fizeram aquele agressão contra mim, que eu reputo como o meu batismo desse século, dessa minha encarnação, eu dizia uma única frase para eles. E eu me saber que eu não podia pedir socorro, eu só dizia uma frase. Eu dizia, morra, desgraçado, tu tens que morrer! Eles diziam e afogavam na frente, só responder, tenho que cumprir minha missão, só. E eu naquela época ainda não sabia qual era a minha missão verdadeiramente, só fiquei sabendo no jejum. Então, eu só dizia isso, e ele mandou falar esta coisa, cada vez eu falava. Quando terminou todo o evento, eu fiquei pensando, por que eu tinha que falar isso? Eu ficava pensando, ele silenciou, não me deu uma explicação, nada. Desde uma série de Ponta Grossa até chegar em Santiago do Chile, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, por que ele mandou, por que ele disse que eu tinha que cumprir a minha missão? Porque é só lá em Santiago que eu compreendi o que era e por que, quando ele se revelou.